Bem, nós estamos hoje aqui com o Gabriel e a Claudinha, ao fundo Ramiro e Luiz nos acompanhando para o testemunho da semana. Nós vamos ouvir a história pessoal, história também de casamento e o que Deus tem realizado na vida desse casal e dessa família também. Nós vamos começar ouvindo a história da Claudinha. Bom, eu nasci numa família estruturada, vamos dizer assim, né? Pai, mãe, irmã, né? Mas disfuncional. O pai bebia, ele não era bêbado, assim, de ficar bêbado, cair de bêbado, não, mas ele bebia diariamente, assim, quando ele bebia ele ficava chato. Sabe aquele chato que só ele tinha razão das coisas? E também ele era muito egoísta, assim, vamos dizer, pensava primeiro nele do que na família. Sempre foi muito trabalhador, muito, sabe, mas tudo que ele adquiria, ele pensava primeiro nele. No carro, coisas pra ele, sabe? E aí a mãe acabou se tornando a que carregava a casa nas costas, né? Ela também trabalhava para poder, aí então, dar aquilo que a gente precisava, como roupa, material escolar, essas coisas, era a mãe que supria daí essas necessidades, porque o pai só pensava nele. Era mais ou menos assim. Vivíamos a gente era católico, né, mas nunca íamos na missa. Aí quando eu tinha acho que uns 10, 11 anos, assim, a mãe disse, tem que fazer a primeira comunhão. Daí eu disse, mas era uma coisa estranha pra mim, sabe, porque eu nunca ia na missa, eu nem sabia, não tinha conhecimento de nada, sabe, porque não se falava de nada, a gente não ia na igreja, né, mas era católico. Daí eu disse assim, mãe, daí ela disse, não, você vai ter que fazer a primeira comunhão. Até foi aqui nessa igreja Nossa Senhora do Fátima que eu fiz a minha primeira comunhão. E aí os domingos a gente tinha que participar da missa, né, os catequizandos, né. Aí eu dizia, mãe, vamos na missa, né, porque não, eu já fiz a primeira comunhão, eu não preciso ir. Então era esse contexto de fé, a gente cria em Deus, né, em coisa, mas não praticava nada. Então a minha vida foi assim até conhecer Jesus. E você, Gabriel, conta um pouquinho da tua história familiar, o contexto. Então, pastor, eu vim de berço cristão também, né? Pais e mães católicos. No entanto, numa família disfuncional, né? Meus pais se separaram, eu acho que eu tinha 3 anos, somos em 4 filhos, né? A minha irmã mais velha, que é a Ana Alessandra, tinha 13, se eu não me engano, a Paty tinha 10, e eu tinha 3 para 4 e a mais nova de 2 para 3. Nós temos um ano de diferença. Então, quem nos cuidou desde sempre foi a mãe, ela que assumiu, né? Ela que deu continuidade à família, né? Constituída. No entanto, a relação com o pai sempre foi muito distante, né? Então, por questões de escolhas dele, ele decidiu se afastar da gente também, então é uma família disfuncional, né? Então, a mãe acabou assumindo o papel de pai, né? Pai e mãe, né? Então, essa é a referência que nós temos de família, né? E somos, como falei, de berço católico, fui batizado, primeira comunhão, catequese, ia na igreja, tudo, participava de alguns grupos, né? No entanto, eu acho que eu tinha na adolescência, ali para a fase adulta, 17, 18 anos, comecei a ter alguns questionamentos sobre a fé que eu supostamente praticava, né? Porque era uma relação de obra, né? De ir até a igreja, mas não um relacionamento, né? Isso que era a prática religiosa. E aí começou meus questionamentos giraram em torno inicialmente sobre Maria e sobre santos, né? E eu me recordo que nessa mesma igreja também tinha um padre aqui chamado Padre Quirino, uma pessoa muito, muito abençoada, muito de Deus. E eu fui questioná-lo, né, a pedido da mãe, que a mãe estava naquela, não, meu filho não pode, Deus livre virar as costas e tal. E ela pediu para o padre vir falar comigo, e como eu já vinha em alguns domingos, conversei com ele, e nessa época a igreja era na 55, sim. Igreja luterana ainda, né? E aí ele me entregou, quando eu relatei para ele as questões de Maria e dos santos, ele me entregou um livro chamado Católicos Perguntam.
Né? E aí, as perguntas dos católicos basicamente giravam em torno dessas questões. E obviamente que nem ele saberia dizer, né, responder essas questões, porque entram nos dogmas da Igreja Católica, que são os mistérios, né? Mistérios, né? Só que aquilo para mim não ficou muito claro. E aí, nesse meio tempo, eu já tinha uma amiga em comum de nós, que é a Sâmia, que eu já tinha estudado com ela no primeiro grau, ensino fundamental, E aí ela já participava da Igreja Luterana, então ela me convidava para alguns eventos, encontros da juventude, né? E eu sempre aceitava, eu nunca tive preconceitos assim, até porque quando eu ia na Igreja Luterana, né, eu comecei a me identificar, né? Se lia a palavra, né? Se tinha algumas práticas diferentes da Igreja Católica que eu comecei a me identificar. E foi nesse meio tempo também que eu conheci a Cláudia, né? Através dessa amizade comum. Uma forma de evangelismo. Vamos voltar um pouco a como é que foi Claudinha, o teu encontro com Deus? Meu encontro com Deus se deu, acho que, eu não lembro do ano, foi 2004, eu acho. A mãe vinha na igreja, a mãe participava da igreja ali com os meus tios, né, o Alberto, o Alfredo. E ela participou por muitos anos ali. A Bruna, quando era pequenininha, vinha junto com ela também. A Bruna ia em retiros, né, quando ela era pequena e tudo. Só que eu não, eu já era adolescente, né, quer dizer, nessa época eu já era adulta, eu tinha 20 anos. E não queria saber, eu queria viver a vida louca. Tipo, vida louca não, mas eu não queria compromissos assim, sabe? E aí eu tinha células, na época era encontro de casais, eu acho, que era a Erenilda e a Lenice, daí era a Vera Vega, a Lisete, o Rubi e a Margarida, não me lembro mais quem tinha, não me lembro mais quem tinha ali, Beth e o João, eu acho, que era aqui, né? Aí eles começaram a me convidar, vamos na igreja, tá, um dia eu vou. Aí o Beto sempre me convidava, vamos na célula, tal dia, né? E sempre tem um lanche depois, não sei o que, daí, o lanche, me interessei pelo lanche. E aí sempre me convidava e eu dizia que não. Aí teve uma vez uma campanha de 7 semanas, eu acho, por um amigo, eu acho que foi. E a Eronilde, minha tia, ela disse que fez essa campanha e colocou meu nome. E aí na última semana tinha que ir lá na igreja, que era pra encerrar a campanha. E eu fui também. Aí fui lá, daí fizeram uma oração, mas eu não tenho lembrança assim, se nesse dia eu fiz a oração de entrega. Acho que não. Mas pegaram meu nome ali e tal, pra depois entrarem em contato comigo. E o tempo foi passando e ficou por isso mesmo, assim, sabe? Eu continuei, nunca mais vim na igreja. E aí o Beto sempre me convidava, vamos na célula, vamos na igreja. E aí eu terminei o curso técnico de enfermagem que eu fazia e comecei a procurar emprego. E aí, procurando emprego, nada de oportunidades. Daí um dia o Beto falou, vamos na célula, hoje é o pastor que vai estar lá, vai ser legal, não sei o quê. E era na casa do Alfredo, aqui na Morada do Vale. Aí eu, tá bom, eu vou. Tá bom, eu vou. Fui, aí o senhor estava lá pregando e a palavra que o senhor trouxe era sobre o Gideão, né, que tinha aqueles questionamentos, tá, então se for mesmo para eu fazer, então molha o algodão, o resto fica, né? E eu fiquei escutando aquilo, achei interessante. E aí no final o senhor fez uma oração e perguntou se alguém tinha motivo de oração e eu disse, eu tenho motivo de oração, eu estou procurando emprego, assim. Aí o senhor fez uma oração ali, todo mundo tinha seu motivo, orou, e aí passaram alguns dias assim e me chamaram para fazer uma entrevista na Santa Casa, prova, eu acho que é. Aí fui, meu Deus, esse negócio de Deus funciona mesmo. O pastor fez uma oração e já abriu oportunidade, né? Fui lá na Santa Casa fazer prova e tal, passei na prova. Depois fui fazer a entrevista coletiva. E aí, primeira entrevista, eu nunca tinha entrevista, nunca tinha trabalhado de carteira assinada, assim, trabalhava de biquinho, assim, fazendo bolsa de couro, assim, com uma amiga que eu trabalhava. E aí fui daí eu pensei, agora esse negócio de Deus funciona, agora eu vou sair empregada daqui, né? E aí na entrevista coletiva eu não passei para a próxima etapa. E aí eu saí, nossa, mas que coisas, né? Eu tinha certeza que ia dar certo, né? Esse negócio de Deus ia funcionar.
Mas naquele dia, assim, eu saí da Santa Casa triste, chateada, né? Chorei tudo e a mãe, e aí, como é que foi? Eu não passei. Mas ao mesmo tempo que eu fiquei chateada por não ter conseguido, ao mesmo tempo eu fiquei pensando, nossa, eu tenho que buscar algo, se eu quiser ter alguma coisa na minha vida, uma mudança de vida, alguma coisa, eu tenho que buscar alguma coisa. E aí eu comecei a vir na igreja, comecei a vir no culto, comecei a vir nos cultos e comecei um dia eu tinha uma coisa bem interessante, assim, teve uma conferência do Espírito Santo lá em Tramandaí, que foi assim, um marco também divisor, assim, sabe? Meu Deus, é aquilo ali que eu quero, sabe? Aí fomos pra lá e foi um fim de semana, assim, nossa, meu Deus do céu, sem explicação, derramar de Deus. Foi algo sobrenatural, assim, que eu nunca tinha presenciado. Aí voltei também, cheio de esperança, cheio de fé e querendo conhecer. Aí fui... Aí lá na conferência teve um momento de se abraçar, abraça o irmão e tal. E aí veio a Sâmia, o Josué, a Adriana Bica, todos me abraçaram, a Paula, me abraçaram e tal. E eu já tinha visto eles na igreja aqui, né, mas sabe? E eu pensei, nossa, que legal, eles me reconheceram lá, Tramandaí, me reconheceram e vieram me abraçar. E aí a Sâmia conta que depois passou o tempo, eu contei pra ela, só que não lembro, não lembro quem era. Abracei porque tinha que abraçar. Aí tá, aí vim, voltamos e eu comecei a participar. Daí teve um dia que eu fui num chá de fralda, eu acho, uma colega de curso, assim, que a gente tinha contato ainda. E aí era um sábado, o chá de fralda dela lá em Porto Alegre, lá no Cantaia. Aí eu vim até esse Brasil e eu tinha duas opções. Eu tinha uma passagem pra vir pra casa, que eu morava no Maracanã nessa época. Aí eu tinha aquele negócio que a gente assim, vai na igreja, e era juventude aqui, né? Vai na igreja, mas eu não posso ir na igreja, só tem uma passagem, se eu descer ali, como é que eu vou embora depois? E aquilo, vai na igreja, meu Deus, mas como é que eu vou isso? Vai na igreja, daí eu passou um ônibus e eu entrei no ônibus, vou descer na igreja. Desci na igreja, cheguei aqui, era na 55, cheguei ali e casualmente, sim, era um culto jovem. E aí tava rolando o culto ali e eu, legal, cheguei ali, vi a Sâmia, vi a Adriana, vi o Josué e a Adriana. Na época eles namoravam, né? Aí cheguei no meio dos dois, oi, tudo bem? E eles, tipo, eu pensando, eles se lembram de mim, eles me abraçaram. Sim. E eles, oi, tudo? E agora tu não te lembra de mim? Tu me abraçou na conferência? Ah, tá. Ah, só um pouquinho. Daí a Adriana me levou lá na Sâmia e na Paty. Aí a Sâmia, oi, tudo bom? Daí começou aquela convívio, daí, enfim. Depois no final eu consegui carona pra casa, já não tinha dinheiro, né, pra ir pra casa. E aí foi indo, e eu continuei participando. E sempre daí acompanhada da Sâmia, que foi assim, a pessoa que, nossa, que foi a pessoa que realmente me conduziu, assim, sabe? Eu vim através da Erenilda e do Beto, que sempre me convidava, mas quem me levou, assim, me conduziu mesmo foi a Sâmia, porque a gente começou a ter afinidade, a gente começou a ser amiga, né? E foi uma discipuladora muito abençoada, muito importante mesmo. E aí nessa questão, nesse envolvimento todo, comecei a conhecer o Gabriel, porque ele vinha às vezes nas conferências e coisas, e ele se tornou amigo, assim, amigo, não é? Oi, tudo bom? Às vezes a gente ia na Sâmia, ou aniversários, a gente participava junto e a gente conversava e tudo mais, e a gente formou uma amizade. Vamos ver essa questão do relacionamento. Mas Gabriel, você é católico, cheio de perguntas. Isso. Como é que foi o teu encontro com Deus? Então, nesse processo entre dúvidas, né? Porque daí tu pega ali o final da adolescência, início da fase adulta, né? Uma vida muito desafiadora na questão de o que eu vou fazer, sem recursos financeiros, né? A mãe sempre nos incentivou a estudar, mas sempre muito apertado, né? Então eu fiz Senai, né? O histórico profissional, fiz Senai, logo comecei a trabalhar, porque eu sabia que essa seria a única forma que eu teria para ter um futuro diferente, um futuro melhor, né? E eu sempre gostei de estudar, né? Então fiz Senai, depois fiz curso técnico, aí já comecei a adquirir a primeira moto para ir
para ajudar no deslocamento, né? Porque os horários eram muito malucos de trabalho, aí não conciliava direito com os estudos. E aí eu fui começando, nesse período então de dúvidas, incertezas de tudo, profissional, relacionamento, família. Eu sempre tinha, como nós viemos uma família grande, 4 filhos, né? Eu sempre estive rodeado de irmãs, né? Da família, né? Eu sempre gostei dessa ideia, sempre tinha isso, vou constituir uma família, né? E nesse meio tempo, conhecendo a Sâmia, tendo a Sâmia também como esse elo, né, de ligação, eu tive que começar a tomar decisões, fazer escolhas, né? Que faculdade que eu vou fazer, que formação que eu vou ter. E Deus começou a falar comigo em pequenos detalhes, né? Embora eu ainda continuasse indo na igreja, né, professando a minha fé católica, Deus falava comigo, né? Deus falava comigo. Mas aquilo já não estava sendo mais, era um pouco superficial, digamos assim, era algo dogmático, né? E eu não conseguia me aprofundar. E aí quando eu tomei a iniciativa de buscar mais de Deus, ler a Bíblia, né? Porque essa é o Espírito Santo que vai começando a agir na vida da gente, né? Sim. Então Deus tem um plano preparado para nós, só que a gente tem que ir atrás desse plano, né? A gente tem que buscar concretizar esse plano. E eu me lembro de uma das primeiras experiências foi com a falta de gás. Eu morava já no apartamento, aí nesse meio tempo eu comprei a moto, iniciei a faculdade e consegui dar entrada, adquirir o primeiro financiamento habitacional, né? Daí estava morando sozinho. E aí você está só apertado ali, pagando faculdade, prestação de moto e tal. E aí me faltou gás. E eu tinha chegado do trabalho e não, tinha faltado energia. Faltou energia, não conseguia aquecer a comida, né? O cabo micro-ondas. Tá, vou pro plano B que era o fogão, mas não tinha gás. Aí eu pensando comigo assim, poxa vida, tô trabalhando, me esforçando e tal, agora vou ter que comer uma comida fria, tipo, pensando eu mesmo, né, cara? Eu ia dar um jeito, né? Qualquer forma eu ia matar meu corpo. E aí, naquele mesmo tempo ligou um amigo meu, disse, me passa o número da tua conta. Eu disse, o que é o número da tua conta? Não, eu vou te transferir aquele dinheiro que eu tô te devendo. Eu disse, que dinheiro? Eu nem me lembrava mais o que era. Eu disse, tá bom, quanto é que é? R$35. Eu lembro ainda hoje o valor. E era o valor do gás à época. Foi saudosa. Saudosa a época do gás, né? E aí o Espírito Santo começa a te transformar, né? E então esse foi, acho que a virada de chave, assim. Eu já estava indo na igreja, acompanhando os encontros, né? E aí em 2008, eu creio, foi 2008, eu estava na faculdade também. Início da faculdade, se eu vou trancar ou não, relacionamentos conturbados, né? E aí eu tomei uma posição, disse, não, Deus, eu não quero mais essa prática, essa forma de pensar para minha vida, eu quero algo diferente, né? E eu quero constituir uma família. Era uma coisa que Deus me inquietava, assim, era sempre família, né? Eu pensava sempre em família. E aí no retiro, na chegada de um retiro, acho que era encontro de mulheres, na igreja de pedra ali ainda, que eu fui no retiro, fazia tempo que fui no culto, fazia tempo que eu não ia, e quem me recebeu foi essa ovelha, né? Eu tinha que trabalhar no retiro e estava retornando daí com as obreiras, né? E aí, como eu já conhecia eles, que bom que tu tá aqui, né? Recebi ele com um abraço. Mas foi a primeira pessoa que me recebeu, né? Eu entrei sozinho, fui sozinho. Claro, já tinha alguns conhecidos em comuns e tal, mas foi ela que me recebeu. E quando ela me recebeu, parece que virou uma chave. E eu tenho pra mim que foi nesse momento a minha verdadeira conversão, o meu passo de fé para aceitar Jesus. A recepção que ela me trouxe. Eu até então não tinha nenhum sentimento amoroso, né? Não criava nenhuma expectativa com ela. Mas foi como Deus estivesse me falando assim: olha com os olhos especiais para essa moça. E eu não conhecia nada da história dela, nada. Nós éramos amigos conhecidos, né? E a partir dali, realmente, eu comecei a mudar as minhas atitudes, a minha prática. Disse, bom Deus, esse eu não sei por que motivo, razão ou circunstância, mas foi aquele momento ali que eu virei a chave. E aí começou aquele momento que eu disse assim, tá Deus,
sozinho eu não consigo mais. Mas eu acredito em ti. Se tudo isso que essas pessoas vivem, se tudo aquilo que está escrito na Bíblia, embora eu não tenha, à época também lido toda a Bíblia, mas eu acreditava na palavra, eu sabia que era verdade o que estava escrito ali. Só que eu tinha que viver, coisa que, por não querer viver ou não ter sido ensinado no meu berço religioso, eu comecei a encontrar isso na igreja luterana, né? Na prática das pessoas, não na igreja em si, mas na prática, no convívio. Por isso que eu tenho para mim que nós não vamos atrás de uma bandeira, de um pastor, a gente vai atrás do que Jesus fala, né? Do que ensina, né? Então eu nunca tive aquela referência, eu sou luterano. Não, eu professo a fé que a igreja luterana, né, estava ensinando, ou ensina, né? Então as coisas foram se abrindo, né? Deus foi falando comigo. E aí na para São Paulo, você tem esse encontro com Deus? Sim. Tal, mas aí você se afasta da gente. Isso. Bem na conversão, pastor, exatamente. Eu lembro disso. Bem na conversão. Aí eu fui para São Paulo, trabalho, recebi uma proposta da empresa e fui para São Paulo. Só que eu acho que uns 15 dias antes, eu disse para a Cláudia, né, gente? Eu já estava enxergando ela diferente e tal, eu disse, olha, estou indo para São Paulo. E aí foi que a casa caiu. Porque daí ele já tinha alguma coisa, sentimento, mas eu não tinha nada ainda, assim, não sentia nada. Sempre gostei muito dele. O Gabriel sempre foi assim, o Gabriel sempre, né, espontâneo, expressivo e tal. Não tem quem não goste do Gabriel. Então, eu também gostava, né, como amigo. E aí, alguns dias antes dessa revelação de ir para São Paulo, ele tinha ido para São Paulo, não foi no retiro? Não, o retiro foi em Vitória. Isso, Espírito Santo. Ele tinha ido para um retiro espiritual lá em Espírito Santo, que foi bem na fase de conversão também. Foi uma história legal também. E aí voltou e me chamou. Vamos conversar, preciso conversar contigo e tal. Tá, vamos. Aí a gente marcou no shopping, aqui no shopping do Vale. E eu vim de ônibus, não tinha carro na época, vim e esperei ele ali. E caiu uma chuva, uma pensa no Toró. E ele vinha de moto, da PUC, né? Vinha de moto. Na época que a gente conversava por SMS, né? Que só quando tinha crédito, né? Quando tinha crédito, no caso dele, os dois tinham naquela época. E eu esperando o Gabriel, e as horas passavam, e a chuva caía, e eu, meu Deus do céu, o que aconteceu com esse menino? Não chega? Não tinha crédito para ligar, nem para mandar mensagem, e eu não tinha dinheiro para sair dali. Não tinha dinheiro para sair dali. E eu tinha que esperar, vou ter que esperar. E aí eu acho que eu esperei 3 horas. 3 horas? Eu acho que eu esperei 3 horas, já tinha escurecido, a gente marcou tipo no início da tarde, enfim, meio de tarde, e já tinha escurecido e chuva que Deus mandava, pensa em chuva. Tantas horas chega o Gabriel, encharcado, né, daquela capa de motoqueiro, e disse que tinha que conversar comigo, que tinha ido nesse retiro, eu tinha falado muito com ele lá no retiro e tal, contou umas coisas, e eu, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço com essa informação? Tipo, me jogou uma bomba em cima de mim, e agora? O que eu faço? Então tá, né, então, né, eu não sabia o que dizer, fiquei ali. Antes disso, eu acho que a gente tinha saído pra jantar. Não. Foi depois? A massa foi depois. Aí tá, e eu fiquei aquilo, né? Não sabia o que fazer com aquilo, não sabia como é que eu procedia a partir daquele momento. E tá, fui embora. Ele me levou de moto, daí foi um ato de cavalheirismo dele. Tava chovendo, eu não tinha guarda-chuva, não tinha, né? E ele me deu toda a capa de chuva dele, ele me levou lá na Sâmia, e ele foi se molhando. E aí eu, nossa, que cavaleiro, que gentil, também o que ele ia fazer? Me deixar me molhar. E aí foi lá, daí me deixou na Sâmia e eu olhei pra Sâmia e eu acho que a Sâmia meio que já sabia, né? A Sâmia já sabia. E aí eu, amiga, não falou nada, né? Me deixou, né? E aí foi. Aí passaram uns dias, ele me convidou pra jantar e eu não conseguia. Teve um detalhe do retiro que agora me lembrei. Lá eu conheci uma moça. Muito bonita moça, muito educada, cristã também e tal. E como eu já estava despertando um certo sentimento pela Cláudia, aí veio o conflito, né? Puxa vida, e agora? E aí eu voltei no avião pensando, tanto que foi logo depois que nós voltamos,
do retorno do retiro, que eu marquei esse encontro com ela. Logo depois, logo na sequência. Tipo assim, se tu não te posicionar agora em relação à Cláudia, porque daí eu ia alimentar o sentimento daquela outra menina, né? Sim. E então eu tinha que fazer uma escolha. Eu tinha que decidir, ou eu converso com a Cláudia, ou eu simplesmente finjo que nada aconteceu e alimento um outro sentimento por essa menina. E foi isso. Aí cheguei lá na Samir, daí ela já sabia e tudo, né? Daí ele começou a me convidar pra sair. Vamos sair pra jantar? Eu não conseguia. Eu não conseguia, era uma coisa que me dava um pavor. Eu tinha pavor, pânico, medo. E daí a Samir dizia, amiga, ele não vai te agarrar, amiga, não te preocupa. Não, mas não é esse o medo. Eu tinha medo de repente me envolver e não ser a pessoa especial que Deus tinha pra mim, não sei, sabe? E aí, um tempo antes o senhor tinha me chamado no escritório. Eu ia dizer que tinha que encaixar aquela conversa no escritório. O senhor tinha me chamado no escritório. Eu não quero casar, não quero namorar, pastor. Porque eu tinha medo, porque os meus pais tiveram um relacionamento totalmente conturbado, entendeu? Eles viviam brigando, eles viviam se separando, sabe? Era um conflito dentro de casa e eu não queria aquilo pra mim. Então, no caso, o Gabriel sempre tinha sonho de ter a família e eu já não, sabe? Eu prefiro ficar sozinha, porque daí eu sozinha não vou me envolver. E eu tive um relacionamento antes de me converter, de conhecer a Cristo, em que eu sofri muito também, sabe? Eu era humilhada, eu me humilhava, na verdade, por amor daquela pessoa. A pessoa não queria nada comigo, mas eu me humilhava por ela, sabe? Achava que tinha que ser aquela pessoa. Eu não tinha amor próprio, entendeu? Eu não me amava, talvez. E eu não conseguia, daí eu precisava eu era dependente emocionalmente daquela pessoa. Eu precisava daquela pessoa para eu me sentir feliz. Eu tinha que ter alguém para me apoiar, não sei, naquela época, né? E aí depois que eu conhecia Jesus, daí eu fazia o curso técnico na época e teve uma aula de psicologia que a professora falou assim, que a vida da gente era um ciclo, era uma corrente. E que se a gente não quisesse ter a vida que os pais da gente tiveram, a gente tinha que quebrar essa corrente, a gente tinha que quebrar aquele elo. E eu disse, eu não conhecia Jesus ainda, eu disse, mas eu preciso quebrar esse elo, porque eu não posso ter uma vida igual a minha mãe, não posso. E aí eu disse, e antes mesmo de conhecer Jesus, eu disse, Deus, de ter um relacionamento com Deus, eu disse, Deus, eu não vou mais escolher, eu quero que o Senhor escolha pra mim, porque eu tenho medo podre. E eu não quero, eu quero, se for pra me relacionar com alguém, que seja alguém da tua vontade pra mim, porque da minha vontade não dá muito certo. E eu acabei que eu fechei os meus olhos. Fechei os meus olhos para tudo. Assim, eu não procurava relacionamentos com pessoas. Assim, eu não tinha. Claro que eu sempre que. Daí depois que eu comecei a conhecer Jesus tal, e ver histórias familiares que davam certo, enfim, que Jesus podia mudar a vida da gente, eu comecei a querer me casar também. Mas aí era um sonho distante me casar. Eu não tinha nem quem gostar para poder namorar para casar. E aí tudo nessa mesma coisa, e ele me chamando pra sair, eu não conseguia. Aí o senhor ficou lá no escritório e falou, né? E aí o senhor fez uma oração para que Deus abrisse os meus olhos, para que eu pudesse ver as pessoas que estavam ao meu redor, que ali ao meu redor tinha pessoas de Deus que poderiam ser a pessoa que eu estava esperando. E aí a gente fez a oração e fiz uma lista, né? Aquela listinha abençoada. Que tinha que ser, né? Que tivesse a mesma fé que eu, que tivesse, né? Que fosse uma pessoa decente, direita, que tivesse propósitos, planos e que fosse barrigudinha. Tivesse uma pancinha, que eu gostava, achava bonita uma pessoa que tivesse uma pancinha. Uma caridade. E fiz a minha lista, né? Mas o Gabriel na época até era magrinho, né? Era bem magrinho, tinha pancinha. Mas Deus foi. Depois ele me acrescentou a última coisa da lista. E aí o Gabriel me chamava pra sair, eu não conseguia, porque eu tinha esse medo de me relacionar, e se não é, né, e se eu sofrer de novo. Aí eu disse, depois de tanta insistência, ele disse, tá bom, eu vou jantar contigo, mas eu tenho que levar minha irmã junto, e o namorado dela. Daí a gente foi. A mãe do cachorrinho. Só faltava, né? Aí foi, a Bruna namorava, não tinha um namoradinho na época, levei, paguei pros dois. Na época eu já tinha que ter dinheirinho, porque eu já trabalhava, né, enfim. Aí paguei. E daí foi uma viagem. Convidei ela pra ir com o meu Fuca, dela tinha o Fuca. Não, era mais moto da dela. Ela já tinha evoluído.
Não, tinha os dois, eu tava com os dois, né? A situação já tava melhorando. Eu já tinha um carrinho também, eu tinha meu uninho aquele. Mas ela não aceitou ir de Fuca. Não, daí eu falei... Fui sozinho. Daí aí o Gabriel, tá, então eu passo aí na tua casa e pego vocês. E a Bruna, ai, eu quero de Fuca. Ai, que vergonha. E eu, ai, né, verdade, né, que vergonha de Fusca no lugar, né. Daí ela disse, diz pra ele que a gente se encontra lá. E eu, tá, vamos. Daí eu disse, olha só, eu tenho que ir na casa do cunhado lá pra pegar ele, daí a gente se encontra. Ele morava lá perto da Avenida do Forte, e a gente se encontra lá, que a gente se encontrou na fragata lá, aquela pessoa. Que viagem. Aí chegamos lá, daí fomos jantar. E aí eu não tinha assunto. Não tinha assunto, não sabia o que falar, morri de vergonha. Eu puxando assunto com ela e ela só aqui, ó. Não conseguia ver o rosto dela. Só na massa. Só. E tá, tudo bem. Aí nos despedimos ali no estacionamento. E aí foi quando eu dei a notícia nos dias seguintes que eu iria pra São Paulo. Aí eu disse, eu tenho uma coisa de falar. Eu tô trabalhando ali e tal, e me deram uma oportunidade pra ir pra São Paulo e eu fui. Daí, quando ele falou isso, eu tipo, mas como assim tu vai pra São Paulo? Eu vou aproveitar essa oportunidade, acho que isso é bom pra mim e tal. Vou me ajudar na faculdade também, né? Acho que foi. Eu tinha. Várias promessas. E eu, tá. E aí eu fui pra casa pensando, meu Deus do céu, como é que vai ser agora? E aí parece que virou uma ficha, assim, que eu vi que eu era apaixonada por ele. Que eu amava, e eu não podia deixar ele ir, porque como é que ele ia ir e eu não ia, como é que eu ia ficar? E daí eu aceitei, depois a gente saiu, a gente foi lá na panquecaria, lembra? A gente foi uma vez... daí só sim, os dois. foi o primeiro encontro, exatamente. E daí eu pensei, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, porque ele vai embora e ele vai achar outra pessoa lá e nunca mais vai lembrar de mim. E eu já era convertido, né? E nesse momento eu já tinha tomado esse posicionamento com Deus, né, pastor? E quando eu fui para São Paulo, eu fui muito bem acolhido lá por... Deus foi costurando, né? Deus me encaminhou para uma célula, né, da Igreja Bola de Neve, e eu precisava de um apartamento para ficar, um lugar para ficar, e aí a menina que era do Amapá precisava entregar o apartamento dela e deu tudo certo, eu acabei ficando com um local, né? Então Deus foi cuidando de mim, tá? Cuidando mesmo, assim, aquela história, tive um encontro aqui, vou para São Paulo, vai cair tudo por terra. Não, realmente lá foi que decretou, né, essa nova fase com Deus, né? E eu acho que foi nesse mesmo ano que eu também me batizei, 2010, não, foi no outro ano, 2010 que eu me batizei ali na casa da dona Dilma, na piscina. Lá em São Paulo também participou de uma escola bíblica lá, né? Sim, na realidade... Sensacional, né? Isso, na realidade, depois da Bola de Neve, eu comecei a congregar na Igreja Batista do Povo, na Vila Mariana, e eu participava de encontros na Sara Nossa Terra, na Avenida Augusta, que eram encontros especiais, né? Tratamento de relações, família, né? Práticas, né? Então, vem aquela coisa de desintoxicação do mundo, né? E uma preparação para os caminhos de Deus, né? E bem de primeiro amor, assim, pastor, cuidar. Tinha fome, assim, né? Deus, sim, começou a buscar. Comecei a buscar e foi interessante, assim, que a questão interdenominacional das igrejas, lá muito forte em São Paulo, né? Então isso me ajudou bastante. Fiz laços de amizades muito grandes, né? Um amigo que eu tinha conhecido no retiro em Vitória também era de São Paulo, né? E lá eu comecei a fazer um trabalho também com mendigos, né? Através da Igreja Batista. Então todo sábado tinha esse trabalho que a gente fazia. Fui uma vez na Cracolândia, né? Aí a gente conversando por telefone, né? E nessa época já tinha dinheiro para crédito, já tinha melhorado a situação um pouquinho. Isso, já dava para conversar, mas eu lá... A Tim foi nossa grande amiga, porque tinha uns planos. O plano que Tim pra Tim não pagava, eu pagava uma vez só 25 centavos, eu acho. E aí ficava horas conversando. Olha só. E participei de retiros lá, acho que era em Mauá. Enfim, foi assim, um ano que eu fiquei muito intenso lá, muito intenso. E nesse período nós tínhamos uma escolha, ou nós já estávamos namorando, né? Tudo encaminhava que a gente ia noivar e casar. Acho que foi um ano e meio entre namoro, noivado e casamento, tá? Mas a gente tinha a oportunidade de ficar em São Paulo.
isso profissionalmente, né, seria melhor para mim e para ela, muito bom. Ela estava no início de carreira, mas já era concursada do Fêmina, né? E eu tinha uma carreira promissora muito grande lá em São Paulo. Só que daí as coisas foram se encaminhando para que eu retornasse para cá, profissionalmente. E aí a gente decidiu, não, então eu volto e a gente dá continuidade. E aí teve aquela questão, né? Tipo, vamos namorar, mas você tem que falar com o pastor? Ah, 23 de dezembro de 2008. Sem falar com o pastor. Daí a gente foi lá, 23 de dezembro de 2008, né? A gente foi lá no seu escritório, ele veio de São Paulo para passar o Natal, daí com a família, né? E daí a gente aproveitou essa oportunidade para... Não, e foi a primeira conversa que eu tive contigo. Né? Eu disse assim, ó, tô querendo ela, né? Essa é a minha história e preciso, né? Posso ser abençoado, né? Se não puder. E eu me lembro dele sair, eu fiquei esperando no carro, né? Eu peguei ele, daí trouxe ele aqui, ali, lá na 55, e aí fiquei esperando no carro a conversa, né? E aí, pra depois levar ele pra onde, sei lá, pra mãe dele, não sei pra onde ele ia. E daí eu me lembro da saída da salinha, né? Fechou a portinha lá, o senhor fechou a portinha, e daí eu olhando, tipo, esperando, e aí, tipo, e o pastor... Ah, então tá liberado. Então aquela cena, né, eu de costa, me despedia dela só aqui, ó. Aí eu comecei a realmente sonhar, sabe? Conseguir sonhar com um casamento, com uma família, sabe? Que não existia em você. E surpreendia o fato de você ter convicção, eu não quero casar, eu quero ficar sozinho, que é uma coisa mais rara. E a questão da volta do Gabriel, o Gabriel voltou melhor do que foi, porque ele aproveitou o tempo mais de buscar a Deus. Exatamente. Deus preparou um tempo assim único. Eu entendo que eu precisava ir para São Paulo, eu precisava passar aquele tempo lá. E tanto que foi curto, foi intenso e eu voltei. Então foi uma sequência. Não chegou o ano, foram 10 meses, né? Mas conheci pessoas maravilhosas, né? Tive experiências fantásticas com o Espírito Santo. 2 delas, rapidinho. Um amigo meu que morava em Araçoiaba da Serra, também eu conheci ele lá em São Paulo. E Ronald. Conheci, lembro dele. Lembro. Aí ele congrega na Congregação Cristã do Brasil. E ele me convidou para passar um final de semana com ele e com a família, eu fui. E ele disse assim, ó, te prepara, ele me convidou para ir no culto, e disse assim, eu aceitei, e ele me disse, te prepara que Deus vai falar contigo hoje. Eu disse, como é que Deus vai falar comigo aqui? Eu totalmente diferente, né, de todo mundo. E aí daqui a pouco o cooperador está orando ali em línguas no Espírito, ele larga a Bíblia, olha para mim, fita os olhos em mim, fala 3 vezes o meu nome e declara, Gabriel, 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 o diabo não tem mais poder na tua vida. Falou isso, declarou isso e continuou a oração, o culto, né? Então, e aí o Ronald tinha declarado isso, eu disse, puxa vida, que experiência única. Estou debaixo da graça. Debaixo da graça, né? Vivendo. E com aquela afirmação, né, de que o diabo não tinha mais poder na minha vida, eu disse, bom, então, agora é eu e tu, né, Deus? Não tem mais desculpas. E uma outra situação foi no apartamento, eu estava pedindo experiências diferentes, não sei se essa foi nessa sequência de Araçoiaba ou não, mas que eu queria uma experiência diferente com o Espírito Santo. E aí ele me acordou à noite, né? Uma sensação clara de que Jesus estava falando ao meu ouvido e que ele me acordou, né? Falando o meu nome, e logo depois eu voltei a dormir. Então eu disse, realmente tu está aqui comigo. Um grande desafio de ser, pertencer à família de Jesus. E aí veio aquele casamento bonito, né? Foi tudo na sequência, né? Ao ar livre, um final de tarde, né? Um inesquecível, aquele ambiente abril. 13 de abril. E aí veio depois o sonho de ser mãe e pai. Primeiramente de uma menina. Né? A gente casou em 2011 e o Gabriel, nessa época, tinha trancado a faculdade, e eu me formei em 2010, e aí eu dizia pra ele, você tem que voltar a terminar, pra terminar a tua faculdade, né? E ele tava com um emprego legal, assim, tava ganhando um
salário razoavelmente bom, né? Pelo que a gente tinha no início, assim, né? E ele dizia, não, mas o meu tá bom assim, eu vou ficar porque eu acho que eu tenho futuro aqui. Eu dizia, mas Gabriel, tu precisa terminar o que tu começou, né? Concluir o que tu iniciou. Olha, ele teve várias trocas de universidade. Ele começou na UBRA, eu acho, foi pra PUC, foi pra São Paulo, voltou pra, sabe? Daí perdeu muito tempo ali. E ele meio que não queria mais. Comecei a desanimar um pouco, né? Comecei a cansar. E como era o começo da faculdade ainda, estava no terceiro semestre, puxa vida, tem mais 7 ainda pela frente. Eu acho que agora casei, vou priorizar o casamento e tal, né? Mas eu sempre... E aí a Cláudia e a mãe sempre insistindo, a mãe também, né? Não desiste da tal graduação, né? Porque dizia assim pra ele, se algum dia nada der certo, tu tem um diploma na mão, sei lá, sabe? Não, eu queria isso, né? Era uma área a área que eu escolhi de formação, uma área que eu gosto, sempre gostei, né? E isso também fez parte da minha conversão. Quando eu atuava no segmento profissional, no período da conversão, aí eu fui demitido da empresa e eu tinha 2 caminhos a seguir. Ou eu procurava recolocação na mesma área, que eu estava relativamente bem, ou eu me permitia fazer estágio por uma nova área. E aí começam os embates com Deus, tá, Deus? E aí, se tu existe, me diz o que eu tenho que fazer. Aí tu começa a colocar em prática a oração, o relacionamento com Deus, né? E foi isso que eu comecei a fazer. E Deus foi direcionando os caminhos, né? E eu acabei então mudando de profissão, e a que eu atuo até hoje, né? Mas nesse inteirinho, casado, né? Uma nova fase, já não é bem mais isso, mas os planos de Deus são maiores que os nossos, né? Ele está lá na frente, e aí entra o versículo do nosso casamento, né? Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Então eu comecei a viver isso, né? O Gabriel sempre queria ter filho, sempre falava em filho, eu sempre dizia, não, mas tá cedo ainda, termina a faculdade, eu sempre tentando, né? Porque eu achava que eu não tinha maturidade ainda para ser mãe, sabe? Eu achava que faltava alguma coisa. O nosso início de relacionamento, acho que como qualquer casal, foi difícil. A gente tinha uma vida, cada um tinha a sua vida, daí bota 2 pessoas diferentes. E tinha um detalhe, né? Não queria morar em apartamento, né, Costa? Queria morar em casa, já queria. Eu disse, não, o que eu tenho é isso aqui. Aí Deus trabalhou muito na minha vida em relação a isso, porque realmente eu não queria morar em apartamento. Não sabia, eu queria uma casa, eu queria um casamento dos sonhos, eu queria, daí, né? Depois que ela aceitou a ideia de casar, aí eu queria agora sim. Sonhos, né? Só que o casamento dos sonhos custava muito dinheiro. E aí a gente foi adaptando as coisas. Deus foi moldando meu coração para aquilo que a gente poderia fazer, que fosse a nossa função, né? E uma coisa que a gente colocou também lá no início, a gente não quer ficar endividado. Eu não quero ter o casamento dos sonhos e passar 5 anos pagando esse casamento. Entendeu? A gente vai casar conforme as condições que Deus nos der. E foi exatamente isso. E aí Deus foi dando estratégias do Café Colonial no casamento. Foi quando a gente conseguiu conciliar nossa situação financeira à realização do sonho, né? E a própria reforma do apartamento também, porque o apartamento, como a construtora tinha entregue, assim estava, né? Então tinha que imobiliar. Imagina um homem solteiro morando, o que era? Fogão, uma geladeira e colchão, né? E agora não, agora tem que imobiliar uma casa, sendo que a patroa quer casa, não apartamento, imobiliar um apartamento. E a gente tinha muitos problemas, assim, desse relacionamento mesmo entre nós, assim. Ele tinha o jeito dele, a gente tinha que aprender a conviver um com o outro, e aí a gente teve um início bem complicadinho, assim, sabe? Ele se emburrava, o senhor sabe dessas histórias de emburramento. E aí eu pensava assim, não posso ter um filho agora. Como é que eu vou ter um filho se a gente nem consegue se resolver entre nós? Como é que a gente vai ter um filho? O que a gente vai mostrar para esse filho, né? Como é que a gente vai ensinar ele se a gente mesmo não consegue, né, ter esse relacionamento? Então a gente foi aos poucos se conhecendo, se adaptando, né? O próprio retorno da faculdade permitiu a gente se conhecer mais e se preparar para um novo desafio que é a constituição da família, né? O filho e tudo. Então, e aí em 2016 a gente começou a pensar em ter filho, depois
A gente casou em 2011, lá por 2016 a gente pensou, bom, acho que agora já dá pra gente começar a ter... Depois que eu formei, né? A gente tinha se formado, a gente tinha se estabilizado mais financeiramente também, porque a faculdade demandava muito, né? Tempo e dinheiro, né? Pra manutenção de tudo isso. Não tinha financiamento educacional, então o que eu recebia eu investia em educação, né? E eu também sabia que se nós tivéssemos filho nesse período, eu não daria a atenção que eu gostaria de dar para o filho, né? É possível, sim, é possível, mas eu na minha vontade, no meu querer, eu gostaria de ter um tempo integral, de qualidade com o filho, né? E graças a Deus foi isso, eu me formei, deu 2 anos e a gente teve o Ramiro, que a princípio era para ser uma Olga, né? A gente foi fazer a gente foi fazer uma ultrassonografia, era morfológica, se não me engano era morfológica, acho que eram 12 semanas que faz, não me lembro. Translucência nucal, uma coisa assim. Era bem no início, daí ela disse assim, olha, vocês querem saber o sexo? E eu disse, se dá pra saber, já pode, né? E ela disse, eu não posso te dizer com certeza, mas o meu palpite pela angulação do tubérculo é uma menina. E eu, tá, legal, uma menina, beleza. Eu fiquei com aquilo na cabeça, que legal, uma menina, nossa. Não só ficou com isso na cabeça. Eu coloquei a mão na massa. Sim, a gente reformei o quarto pintei de rosa, né? Bonequinhas e tal, aquela coisa toda, algodão doce. Tudo. Quartinho daí a gente já tinha escolhido, daí foi, por mais que foi rápido, assim, foram algumas semanas, a gente parecia que tinha demorado horrores. Primeiro assim, filho, sabe? né? Imagina. E a gente demorou para escolher o nome tinha que ter um significado e tal, e aí definimos pelo nome, e aí tava tudo certo. Daí o Gabriel terminou de pintar o quarto assim, no domingo. Os móveis já tá. Os móveis. A última a gente tinha comprado os móveis, mas não tinha chegado. Né? Era rosinha. Era de vestidinho, tinha vestidinho. Era uns bonequinhos. Era a coisa mais linda, bem de menina. Papel de parede. Uma trabalheira pra colar. Aí terminou de pintar, porque eu botei a parte de cima de papel de parede e a parte de baixo pintadinha. Aí terminou de pintar no domingo e na terça-feira tinha outra ultrassom que eu acho que era morfológica, daí era com 20 semanas. Antes disso, a gente foi numa clínica aqui em Gravataí para uma outra ultrassonografia e daí ela falou assim, que não sei o que, você já sabe o sexo? Eu disse, não, a médica já tinha dito pra gente que pela angulação do tubérculo era uma menina. Então, é uma menina, olha aqui, não sei o que, uma menininha mesmo, tal. Então a gente já tinha confirmado. Fechou todas, confirmou com a outra lá, tudo certo. Aí depois a gente foi escolher nome, tal. Aí depois, quando foi fazer a outra ultrassonografia, aí a médica perguntando, a primeira que tinha dito lá que o palpite dela era menina. E aí, como é que vocês estão? Estamos bem, ela é bem ativa, falando do bebê, né? Ela é bem ativa, se mexe bastante, ele é bem ativo, e ela fazendo ali a ultrassom, ele é bem ativo. E eu sentado na cadeira na frente, só ouvindo. Não ela, não ele, não ela, doutora, é ela, né? A senhora disse que era uma menina e a outra ela confirmou que era uma menina. Gente, não é, gente não pode ser, gente aqui, olha aqui o pinto, olha aqui, baita tartaruga, cabecinha. E eu, como assim, doutor? Me deu um negócio assim, sabe, até cair a ficha, sabe? Ela assim, gente, não tem como, olha aqui, não tem, é um menino, olha aqui, pinto, e botava ali, ele escreveu ali, masculino. Me aplicou essa já, né? Na barriga da mãe já aplicou, né? Vou ter que repitar esse quarto. Meu Deus do céu, eu fiquei em choque. O que eu vou fazer com a minha mãe? Porque a minha mãe já tinha comprado um monte de coisa de menina, eu já tinha feito tudo de menina. Aí saiu da clínica e foi onde a mãe trabalhava, que era pertinho ali, trabalha até hoje. Mãe, aconteceu alguma coisa. E ela, o que foi? Ela sabia que tinha que fazer uma... Ela pensou, meu Deus, deve ser uma criança com defeito, alguma coisa, né? O que foi? Não é uma menina. E aí eu comecei a chorar, porque eu tinha construído já uma imagem de uma filha. Eu falava com a filha, conversava com a filha, tinha nome. Aí ela, mas Cláudia, é saudável. Sim, é saudável, tá tudo certo, mas não é uma menina. E ela então, amém, glórias a Deus, vai ser um menino saudável, abençoado. E aí eu tive que viver um pouquinho do luto, assim, daquela menina, porque eu tinha uma menina, até conceber daí um menininho, né? E aí depois... Mas pra mim foi super tranquilo, sabe? Não foi. Não, eu lembro de
ter te recebido na igreja numa reunião e eu perguntei, como é que está o pai da Olga? Não me fala nesse assunto, pastor. Não, e antes de eu saber Era na mesma semana, eu não quero falar nesse assunto. E antes da gente ter a revelação que era um menino, a dona Dilma veio pra mim. Ai, como é que tu tá, né? E eu, tô bem, graças a Deus. Ela, eu tive um sonho, Deus me deu um sonho. E eu, lindo, Deus me mostrou bem claramente uma almofada azul. E ela tava orando por mim, ela tava orando em relação a mim naquele momento. E Deus deu uma visão, um sonho, não lembro pra ela, que ela via aquela almofada azul. Eu, ai, dona Dilma, que bênção, mas é uma menina. Que eu fiz uma ultrassonografia, uma menina. E ela parou assim, ó. Tá. Tipo assim, não sabe nada. Então tá. Mas ela ficou com aquilo na cabeça e eu saí daí. Que amor, dona Dilma. Querida, mas uma menina. E aí depois eu tive que contar pra ela, né? Ela, pois é, quando tu me falou, eu disse, mas Deus me mostrou uma almofada azul. Então tá, né? Deixa ela achando que é uma menininha, né? E aí nesse meio tempo eu reformei o quarto, tudo azul, né? Já, cada pincelada tu vai ver, gurizinho, tu vai ver. Quando tu for maior, tu aprontar pra mim, eu vou falar pros teus amigos que tu era Olga. Que um dia tu foi Olga, agora tu é Ramiro, tu vai ver. Aí veio essa bênção que é o Ramiro, que não tem como não ser, né? O filho é uma bênção em qualquer situação, ele é. Mas também começou uma situação que a gente começou a se desentender de novo. Porque eu tinha um pensamento de educação e o Gabriel outro. E a gente conflitava muito nisso, sabe? A gente conflitava, a gente começou a ter brigas, a gente começou a ter desentendimentos em relação à forma de educar. E a gente começou a ter um problema grave de relacionamento que eu nunca achei que eu fosse passar. E demorou bastante tempo pra gente conseguir entender e se entender. Porque eu tinha um pensamento e ele tinha um pensamento dele, a gente conflitava, mas a gente não sentava pra conversar. Até que um dia a gente já estava morando lá na mãe e a gente tava assim, ó, a ponto de separação. A gente só não... O Gabriel mesmo falou que ele só não ia se divorciar porque ele tinha primeiro assumido um compromisso com Deus e depois comigo. Então ele não ia se divorciar porque o compromisso dele com o casamento foi primeiro com Deus. Foram palavras duras que eu tive que falar naquele momento. Mas era o que eu estava sentindo. Eu procuro ser muito verdadeiro naquilo que eu acredito, né? E eu falei para isso, antes de te amar, eu amo a Deus. E o meu compromisso antes de ser contigo é com Deus. É por isso que eu não coloco um ponto final, porque eu acredito que ainda Deus vai transformar. E nisso a gente estava lá na casa do Jefferson aqui, que são nossos discipuladores, né? A gente estava tentando resolver. Eles estavam acompanhando de perto, né? E eles estavam intercedendo, né? Estavam vendo que a coisa ia de mal a pior, né? E a gente estava tentando se resolver. E aí nesse dia a gente, eu falei tudo que eu achava, ele falou tudo que ele achava, e a gente começou daí a entender o lado do outro, né? E começar a tentar adequar a posição que um pai e que uma mãe tem no relacionamento com os filhos, né? Porque isso para nós era novo, nós nunca fomos pais, né? E nós viemos de lares disfuncionais. Então, isso foi na apresentação do Ramiro, eu me recordo muito bem que eu fui ao altar, me coloquei na presença do Senhor e orei e pedi: Deus, que eu quero ser o pai que tu quer que eu seja, não o pai que eu não tive. Porque a gente cria muitas vezes esses pensamentos, porque eu não tive isso, eu quero dar isso pro meu filho, né? Eu quero ser, tive essa falta e aí o Senhor vai completar dessa forma. Mas eu coloquei na presença e disse: não, eu quero que eu seja o pai que o Senhor quer que eu seja. O Senhor espera, né, pro Ramiro. E como um ato profético mesmo, né? Para quebrar qualquer maldição que possa ter tido nesse sentido, né? Porque quando eu me converti, uma das primeiras atitudes que eu tomei, que o Espírito Santo me tocou, foi pedir perdão para o meu pai, né? Não porque eu culpava ele diretamente, não, mas eu não tive a presença dele, né? Não tive a figura paterna. Teve uma lacuna, faltou. E querendo ou não, tu culpa as pessoas, né? Tu cria, né? Não é por vontade, mas, eu não tive, meus amigos tiveram, né? E eu me coloquei na presença, pedi perdão para ele. A gente foi naquele momento, logo no início da conversão também, que a gente mudou, voltou a se relacionar da forma que é possível, né?
E eu não queria isso, não esperava isso que eu tivesse isso com o Ramiro, né? Muito menos na relação com a Cláudia, né? Então começou aquela confusão de papéis, né? Que a mulher tem que fazer, o homem, o pai, e aí é marido, aí morando com a sogra provisoriamente até a construção do nosso novo lar, né? Que foi uma confirmação também em um encontro que nós tivemos do Rome, um dos primeiros, que a gente estava em dúvida entre ir para Ivoti ou permanecer em Gravataí. Eu estava pedindo para Deus a resposta, e aí nesse encontro eu me coloquei na presença do Senhor e aí, o pastor Mário, né, trouxe essa confirmação que enquanto nós não terminássemos a nossa missão aqui, a gente não sairia. Isso eu não sabia nada desse pedido, né? E eu cheguei em casa e disse: ó, Cláudia, por obediência nós vamos permanecer aqui em Gravataí. E parece que foi assim, que saiu como se eu nunca tivesse pensado em ir para outro lugar. E eu tinha vontade de morar naquela cidade, né? Já tinha escolhido o bairro, tudo. Mas Deus vai preparando, né? Deus vai conduzindo. E na questão da nossa quase separação, foi justamente isso. Nesse meio tempo a gente começou a fazer o Casados, que foi uma bênção também. Nós estávamos postergando o início do Casados, e aí as lições começaram a realmente falar com a gente. Como flecha, né? Exatamente, cada lição era tipo, parecia que era aquilo que a gente estava vivendo, sabe? A inversão de papéis, o acordo, sabe? A gente não tinha tudo aquilo. E aí, no primeiro dia do Casados, a Carla ainda perguntou assim, ó, qual era a nossa expectativa pro curso, né? Aí eu até falei assim, a minha expectativa é conseguir colocar em prática o que a gente vai aprender. Porque a gente, teoricamente, sabe de tudo aquilo. Teoricamente, a gente sabe de tudo aquilo que está escrito ali. Mas por que é tão difícil a gente colocar em prática? A minha expectativa era conseguir praticar o que a gente ia aprender, né? Ver ali, porque teoricamente a gente já sabia, né? E foi exatamente assim que aconteceu. Deus trabalhou na nossa vida. Bem nesse período, bem no período do Casados que vieram as batalhas, e meio da pandemia, aquela loucura toda, né? E se não fosse a gente estar já afirmado ali, daquelas lições específicas que a gente passou, e aí a gente teve problemas ali, os problemas que a gente teve, e se não fosse aquele direcionamento que a gente estava tendo, eu não sei como é que seria as nossas atitudes, o que a gente faria, né, com as situações que se apresentaram. Eram muitas situações que precisavam ser resolvidas, e ou a gente abria mão da nossa vontade, ou a história seria diferente. E hoje a gente entende que Deus nos deu o livramento de tudo, que Deus conduziu o nosso caminho. Por mais que a gente achasse no momento que tipo, Deus estava dando tudo errado, na verdade estava dando tudo certo. Estava dando tudo certo. Entendeu? Hoje a gente vê que aquilo que deu errado, na verdade foi o que deu certo. Aí eu entrei num quadro depressivo ansioso, que eu nunca tinha vivido na vida, né? Cheguei a ser internado no início do ano, no início da obra, aquela coisa toda. E aí, quando eu estava no hospital, eu disse assim: Cláudia, eu não tenho condições nenhuma de tomar decisão nenhuma, não consigo. E aí foi quando ela foi auxiliadora, a grande parceira. Porque tipo assim, não que não tivesse sido antes, né, pastor? Mas naquele momento ela se superou também. Ela conseguiu, né, arranjar forças onde não tinha. Porque daí, tipo, durante todo o ano de 2020, ou até antes, né, porque a gente comprou o terreno que a gente vai morar, acho que foi em 2016, né, logo que a gente decidiu que ia ter filho. Aí a gente comprou, financiadinho e tal, né, pagando e tal, e aí a gente precisava começar a construir. E o Gabriel tinha tudo na cabeça. Ele que planejou, ele que, sabe, foi falar com o arquiteto, já tinha tudo certo. Precisava daí a fase de financiamento habitacional, toda aquela parte de burocrática de banco, coisa, e a gente estava esperando aquilo acontecer. Mas era ele que ia tocar a obra. Era ele que tinha todos os planos na cabeça, era ele que sabia com quem ele conversava, enfim. E eu só, gostei disso, não gostei, só dava meus palpites, né? E quando ele ficou doente, no Casados também, uma das lições que me chamou mais atenção foi a visão de fé e confiança. Que eu sempre tive visão de fé, né? Eu sempre tive fé, mas eu, às vezes, eu meio que achava que tinha que ser, a gente também tinha que ser, que às vezes faltava um pouco, sabe, de fé.
E aí Deus trabalhou muito comigo nessa lição. E aí o Gabriel disse isso para mim lá no hospital. A obra ia iniciar no dia 18 de janeiro. A gente tinha esse planejamento, a gente tinha assinado o contrato com a Caixa, a gente tinha dado tudo certo e a obra ia iniciar dia 18 de janeiro. E ele estava internado. E eu disse, como é que eu vou começar a obra? Eu não posso, não sei de nada, não faço a menor ideia. E ele disse, nós vamos ter que tomar uma decisão, ou começar ou entregar tudo, não sei, desistir do sonho. E aí eu, orando e pedindo para Deus, me ajuda, porque eu não sei o que fazer. E aí Deus me trouxe uma confirmação muito grande, assim, que eu tinha que continuar, que eu tinha que dar sequência àquilo que tinha sido iniciado. E no dia 18 de janeiro, pela graça, a gente iniciou a obra. Eu baixei dia 19 e dia 18 a obra. 18 começou a obra, ele tinha internado, tinha voltado para casa e a gente começou a obra e no outro dia ele internou de novo. E aí eu precisei depender totalmente de Deus, porque eu não sabia o que fazer, não sabia como é que eu fazia, não sabia. Eu que ia fazer compra de material, administrar toda a obra, sabe? Não, a gente, antes disso nós tivemos que tomar algumas decisões importantes também. E não foi um passo de fé, como é que era? Um mergulho de fé. Eu disse que a gente não deu um passo de fé, a gente deu um salto de fé. Mergulho. Realmente a gente viveu algo, quando sai as situações do teu controle, que a gente vê realmente o sobrenatural de Deus. Então, nós estamos vivendo o sobrenatural de Deus. Foi, né, veja, casamento, o apartamento, a festa do casamento pela vez, a chegada do Ramiro. Agora a casa que já está perto de ser completada. Que é uma casa de oração, né, pastor? Que isso Deus foi revelando para nós, que não era só um lar para nós morarmos. Porque Deus tem um propósito de ter nos levado até lá. E aí entra a palavra que nos inspira, né, para essa fase da nossa vida, Ebenezer, né? Falando até que nisso, nos ajudou sim. Vamos deixar agora, nessa fase final, uma mensagem, né? Vamos começar pelo Gabriel, que já está com a palavra engatilhada. Gente, acompanho vocês nessa fase toda de conhecer a Deus em primeiro lugar, depois conhecer um outro e no casamento administrar as diferenças e ao mesmo tempo vendo a fidelidade de Deus construindo os sonhos. Está aqui no braço você do casamento, agora a casa. Gabriel, aqui do nosso momento, independente do momento que nós estamos vivendo. E Deus, ele tem um plano muito maior do que nosso coração pode sentir, a nossa mente pode entender, os nossos olhos podem enxergar. Então Deus, ele tem esse compromisso com a gente, ele é fiel. E nós, no dia a dia, diante das nossas ansiedades, emoções, Paulo fala, né, tudo é vaidade, né? Não andeis ansiosos. E isso tem sido uma palavra que tem me motivado, o compromisso. Foi quando eu proferi isso com a Cláudia e disse que meu compromisso antes de ser com ela era com Deus, então Deus em primeiro lugar, né? Fidelidade, teve uma situação também, eu bem atormentado nessas crises emocionais, e eu pedi para a Cláudia, não permita que a gente não dizime. Porque a gente estava numa situação financeira apertada, né? A casa começando. E aí, com questão de financiamento, é bem diferente do que as pessoas imaginam que seja, né? As pessoas, geralmente, eu imaginava que era assim: a Caixa dá o dinheiro pra gente e a gente faz a casa. E não é assim, a gente tem que fazer a casa para depois receber o dinheiro. Então, a gente não tinha o dinheiro. E a gente foi, dependência todo dia, tipo assim, eu dizia: Deus, eu tenho esse valor e eu preciso pagar tal coisa até tal dia e eu não tenho mais dinheiro. Eu comprei, mas antes disso acontecer, eu disse assim: Cláudia, não permita. Permita que nós sejamos fiéis. Sim. Que a gente tenha esse compromisso. Não é da barganhar porque eu vou fazer isso porque Deus vai me recompensar de outra forma. Não é essa barganha com Deus, mas é ter um compromisso. E aí Deus foi fiel, e é fiel, não foi? Ele é fiel. Em todos os momentos, nunca deixamos de dizimar, nunca, por mais que, meu Deus, eu só tenho esse valor e eu preciso pagar tal coisa que daí, às vezes, pode entrar no coração da gente assim: mas eu não tenho, Deus vai entender, né? Sim. Mas não tem negociação. Aí entra a barganha, né? Não tem negociação. E aí eu me recordo que nesse processo também, Deus, é de Deus. Conversando com o Jairo, né? O Jairo relatou a história dele também da construção da casa. Ele falou que
que também teve alguns momentos que ele titubeou, mas que ele manteve o compromisso. Então, Deus vai levantando esses homens e mulheres em situações para afirmar nossa fé, né? E se não fosse assim, nós não viveríamos os milagres. É isso que eu digo para Cláudia. Nós hoje vivemos os milagres atuais, né? Então, relendo a Bíblia, vendo que homens e mulheres de Deus pagaram o preço, né? Sim. Com muito sofrimento, mas foram homens e mulheres que não se venderam. E então eu tenho para mim isso, a questão do compromisso com Deus em primeiro lugar, com a minha esposa, com o meu filho, de levar ele para o caminho de Deus, tornar Cristo conhecido a ele, né? Então eu tenho palavra compromisso. Maravilha. Bem, nós temos aqui a alegria de acompanhar vocês na história individual, depois a história como casal, agora uma história como família, e também já vemos que as próximas etapas da história de vocês será uma família que vai servir a Deus, né, em todo o tempo. Agradecemos aqui hoje Gabriel, Claudinha e Ramiro, e com a coparticipação da amiga Luísa, que está aqui nos ajudando o pai na gravação. Até a próxima semana com um novo testemunho.